Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Amados, pegue a palavra de Deus. Também estou muito feliz. Não tem nada melhor do que começar a semana na presença de Deus. E no meu caso, pela misericórdia de Deus, estar ainda pregando a palavra, para mim é um privilégio muito grande. E hoje nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Coríntios. Então abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos ler dos versículos 1, do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós temos um cronograma que eu pretendo falar da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia. Então, eu creio que Deus ele vai falar conosco, só que tem assuntos. Eu queria, na verdade, falar esse capítulo inteiro, mas tem coisas aqui que não dá para passar correndo. Não dá para pregar igual o Jonas, pregar correndo e assim o povo entendesse comentando o assunto. Não, aqui tem que ser explicado. E com toda a humildade, amados, do meu coração, quero trazer essa palavra para vocês. Mas eu gostaria que hoje você prestasse muita atenção, porque o tema dessa mensagem, embora é uma exposição, ela tem um tema central que é aprendendo com os erros dos outros. Eu gostaria muito que você que está aqui não aprendesse errando, mas aprendesse com erros que já aconteceram, até com os meus erros quando dou exemplos, ou com os erros de outras pessoas, porque aprender com os próprios erros é doloroso demais, é triste demais. E às vezes, quando nós não temos essa vigilância, nós podemos sofrer consequências terríveis em nossa vida. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, mas depois não fecha a sua Bíblia, não deixa a Bíblia aberta. Aqui nós somos uma igreja que preza pelo ensino da palavra, nós não fechamos a Bíblia, nós deixamos a Bíblia aberta até quando Deus ele quiser falar. E diz aqui assim, olha, Paulo ele falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Amém, igreja? Põe a mão assim na altura do teu coração, ainda de pé, tá? Deixa a Bíblia aberta aí e vamos pedir a direção do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus fiel e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, sem Ti nada poderemos fazer, sem a Tua vontade nos guiando, nós ficaremos perdidos nessa terra. E é por isso, ó Pai eterno, que no nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, descortine este assunto perante a Tua igreja e fale, meu Deus, em cada vida aqui presente, em cada coração, ó Pai. Alcance a nossa vida aqui nesta manhã, porque, meu Deus, é inadmissível nós entrarmos na Tua casa, onde louvamos ao Senhor, onde ouvimos a Tua voz e sairmos daqui a mesma pessoa. Pai eterno, toma o Teu lugar de honra aqui neste altar, meu Pai, e fique à vontade para falar o Senhor mesmo, da maneira que Te agrade, mas que essa palavra, meu Deus, ela traga transformação em nossa vida, que ela nos transforme na imagem do Teu Filho amado, e que o Teu reino, meu Deus, aqui nesta terra, ele continue a avançar, e que toda a honra, toda a glória, o Senhor recolha para si, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor, igreja, pode se assentar por gentileza, e preste bastante atenção em nome de Jesus. Primeiramente, antes de entrar no tema que foi apresentado a vocês, eu quero falar do contexto do que está acontecendo. Porque Paulo, ele continua tratando dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, não por vontade da carne, mas por falta de conhecimento. E até aqui, no capítulo de número 10, Paulo ele está tratando do mesmo assunto que foi levantado no capítulo de número 8, que era a liberdade cristã. Que a liberdade cristã, se ela não tiver equilibrada, ela pode se tornar uma grande libertinagem. E assim como na igreja de Corinto, a igreja contemporânea, ela pode se tornar, mais uma vez, a vergonha do evangelho. O ser humano, ele conseguiu transformar a igreja no pior lugar. Aquele tempo era terrível. Então, Paulo, ele está trazendo ali ensinos práticos na palavra de Deus, para que aquela igreja começasse a sair daquela situação de escândalo e de vergonha. No capítulo 9, ele vai dar o exemplo dele. Ele fala, olha, eu prefiro perder os meus direitos do que perder um irmão em Cristo. Eu prefiro perder aquilo que é me dado por direito na palavra do que perder uma pessoa na presença de Deus. E ele vai dizer, olha, se eu com a minha liberdade eu vier escandalizar alguém, eu abro mão da minha liberdade para que você continue firme na presença do Senhor. Ele vai corroborar com aquilo que ele disse lá no capítulo 6. Por que você não está disposto a sofrer o dano para ver uma pessoa firme na presença do Senhor? Hoje em dia você vê que todo mundo quer ter razão. E quando não tem razão, ela exclui a pessoa. Mas Paulo está dizendo, abra mão até mesmo de vez em quando da sua razão, para que você tenha pessoas voltadas para Deus, porque assim o Senhor terá a oportunidade de transformar aqueles corações. Paulo está dizendo, eu não sou pedra de tropeço para ninguém. Eu quero viver a minha vida, entregá-la no final e no final receber a coroa de justiça. E aqui Paulo, ele que deu um exemplo positivo no capítulo 9, ele vai começar a dar um exemplo negativo aqui da história de Israel. Aqui no capítulo de número 10, eu posso dizer que o versículo central desse capítulo é o que está escrito no versículo de número 12. Ele vai dizer assim, olha, aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. Olha só, os irmãos da igreja de Corinto, eles eram muito vaidosos de si mesmos por causa do conhecimento. Eles eram jactanciosos, pessoas soberbas em si mesmos, cheias de empáfia e vaidade. E amados, Paulo está querendo mostrar para aquelas pessoas que quando a vaidade ela entra no coração da pessoa e a soberba ela começa a tomar conta, é o primeiro passo que a pessoa ela dá para a sua queda. Quando uma pessoa ela começa a se achar boa demais para qualquer coisa, ela está caminhando para a sua queda. Você já percebeu que ninguém gosta de sabichão? De bonzão? E você vê que até mesmo você que é um cristão, transformado por Deus, regenerado pela palavra de Deus, quando tem aquela pessoa soberba demais, você sem perceber começa até a torcer contra aquela pessoa. Você está se achando, a vida vai te ensinar, você vai ver lá na frente. Porque ninguém gosta. Isso está no ser humano, no DNA do ser humano. E Paulo está mostrando que a pessoa, a igreja, o povo de Deus, quando ele começa a despertar dessa forma, começa a ser soberba demais, começa a se achar melhor do que outras pessoas, inclusive do que aqueles que estão no mundo lá fora, o cristão ele começa a caminhar a passos largos para a sua queda. E ele mesmo vai escrever isso para relembrar que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbas. Lá em Provérbios, a palavra do Senhor ela diz que a soberba, ela precede a ruína. E aqui Paulo ele vai tratar deste assunto, e eu quero que você receba essa palavra como uma advertência de Deus na tua vida. Porque primeiramente, ele vai ensinar o seguinte. Primeiro ponto, privilégios espirituais não garante sucesso espiritual. Diga, privilégio espiritual não garante sucesso espiritual. Nos versículos 1 a 4 ele vai dizer isso aqui, olha, vamos reler? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha o que ele está dizendo, que aquele povo, ele recebeu muitos privilégios espirituais. Por exemplo, eles receberam a proteção de Deus, a orientação de Deus, o sustento de Deus. Mas esse povo, mesmo recebendo tudo isso, mesmo assim, eles fracassaram diante do Senhor. Nós vemos, por exemplo, Deus tirando aquele povo do Egito com uma mão muito forte. O Egito não queria soltar o povo, mas Deus ele mostrou para o Egito que ninguém manda no povo dele, que quando o povo é do Senhor, Deus ele arranca o povo de qualquer situação. Não foi assim com você? Talvez um dia você se encontrou no fundo do poço, e o fundo do poço não queria te soltar. Mas um dia a mão do Deus Todo-Poderoso, ela entrou naquele fundo do poço e te arrancou de lá e colocou os seus pés firmados sobre uma rocha. Amém? Aquele povo, ele teve, amados, ali um êxodo, que Deus tirou aquele povo do Egito, da mesma forma que nós temos também um êxodo em Cristo. Igual o pecado ele não quer nos largar de jeito nenhum, mas Cristo ele nos libertou, nos tirou com mão forte ali das garras do pecado. Para você ter uma ideia, ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele está ali com Moisés e Elias, eles vão falar da partida de Cristo para Jerusalém. A palavra partida ali é êxodo, ou seja, é com mão forte que Cristo ele nos libertou do pecado.
Mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui, ó, nesse texto que nós lemos. Olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó, olha o termo todos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Ou seja, esses privilégios, todos eles receberam. Eles receberam ali unidade, eles receberam a purificação, mas eles, igual por exemplo, aqui, essa purificação é um símbolo do batismo. Todos eles foram batizados quando passaram ali pelo Mar Vermelho, debaixo da nuvem que simbolizava a presença de Deus. Todos eles participaram, por exemplo, da Santa Ceia, que eles eram alimentados unicamente por um manjar espiritual. Então eles tinham muitos benefícios, assim como nós temos hoje. Todos nós precisamos ser batizados, todos nós que queremos entrar no céu precisamos tomar a Santa Ceia, mas o problema é que esses benefícios espirituais, esses sacramentos espirituais, não livrou aquele povo da queda. Eles tiveram benefícios, avisos, mas não livraram eles da queda. Não é o fato, preste atenção aqui, de você fazer a obra de Deus, de você estar na casa de Deus, de você ter uma Bíblia. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Ter uma Bíblia não é o fato de você ter louvado a Deus, de estar aqui nessa manhã, que vai te livrar. Se você não entender que precisa viver uma vida humilde com o Senhor, não adianta. Não adianta, o cristão, ele não foi gerado para ser jactancioso. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Se você não tiver o entendimento que você precisa ter um coração quebrantado perante Deus, nada daquilo que você recebeu, essa mensagem, ela não será salvação para a sua vida, mas será uma condenação no futuro. Então, meus irmãos, o povo de Israel, pensa bem, eles receberam, foram muitas bênçãos, muitas maravilhas. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, olha, no versículo de número 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas no versículo 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Segundo Halley, aquele povo que saiu do Egito formava uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões. E daquela geração que saiu do Egito, que clamaram primeiramente ali, meu Deus, liberta-nos aqui, faça justiça de nós não aguentamos mais a escravidão. Daquela geração que saiu, que viu milagres, que viu um monte de coisa acontecer, somente 2 pessoas entraram ali, porque Deus, ele deu privilégios, mas os privilégios não foram suficientes. Os privilégios que aquele povo de Deus recebeu do Senhor não foram satisfatórios, a ponto de 2 pessoas daquela geração conseguirem entrar na terra prometida. Pensa bem, amados, isso é terrível. O deserto, ele se tornou o maior cemitério da história da humanidade, porque mais de 2 milhões de pessoas ficaram sepultadas ali dentro. Pessoas que receberam a orientação de Deus, o pão que vinha do céu, e ficaram para trás. Pensa bem nisso. Isso para mim acende a minha luz de alerta, porque privilégio espiritual não quer dizer que é sucesso espiritual, não.
Pensa bem, aquele povo, eles viram muita coisa acontecer, e o fato de nós sermos cristãos não nos garante um sucesso espiritual, se nós não entendermos que nós temos que ser humildes, amados. Você que está aqui nessa manhã, eu que estou aqui ministrando, nós que estamos servindo, nós temos que ter a humildade florescendo dentro do nosso coração, em saber que se nós estamos de pé, é porque tem um Deus todo-poderoso, que a misericórdia dele nasceu nessa manhã, e ele nos coloca de pé para vivermos a vontade dele. Amém? Diga para quem está do teu lado: seja humilde, que você terá sucesso na vida com Deus. Amém? Outro ponto dessa ministração aqui que Paulo ele vai nos ensinar aqui é que nem sempre o que começa bem termina bem. Aqui nos versículos do número 5 até o versículo 12, ele vai mostrar isso, que muitos que começaram bem, que receberam as bênçãos espirituais, não terminaram bem. E amados, talvez você que está aqui está assim. Você começou muito bem, mas hoje você não está bem. Você começou uma brasa viva, hoje está uma fagulha. Isso é notório, amados. Nem sempre todo mundo começa bem. Não tem ninguém que eu conheço que entregou a vida para Jesus que não saiu sorrindo. E aí 2, 3 anos depois você não para de chorar. Você não consegue nem orar, nem ler a Bíblia. Talvez a sua Bíblia ficou fechada a semana inteira, porque você não teve tempo para abrir. Nem sempre o que começa bem, termina bem. Quantas pessoas, amados, nós estamos vivendo o dia, que eu tenho falado aqui, que a máscara não se sustenta no rosto mais. As máscaras estão caindo. Tem muitas pessoas que outrora eram vistas como grandes homens de Deus e hoje estão pedindo oração porque não aguentam mais viver. Nós estamos vivendo tempo de escândalos terríveis, principalmente no meio cristão. Mas por que isso está acontecendo? É porque começar bem não representa que lá no final você vai estar bem. Se hoje você está bem, você tem que vigiar demais, amados. Porque amanhã você pode jogar tudo para o alto, é uma fração de segundos, é algo repentino. E diz a palavra do Senhor aqui que Paulo ele vai pontuar ali algumas coisas, porque nenhuma geração viveu mais milagres do que aquela geração. Pensa bem, aquela geração, eles viram, não ouviram. Nós ouvimos, mas eles viram as 10 pragas tomar conta do Egito e não chegar na casa deles. As rãs entravam dentro da casa dos egípcios e devoravam, ficavam em cima da cama, aquele nojo dentro de casa, aquela vontade de sair correndo. Mas chegava no limite da casa do povo de Deus, elas não entravam. A luz faltava na casa dos outros, mas na casa do povo de Deus tinha luz. A morte entrava lá no Egito, mas na casa do povo de Deus não entrava. Pensa bem, eles viram isso. Eles entraram dentro do mar e, segundo a Bíblia, se fez uma parede. E eu imagino como esse vidro, eles olhando para esse vidro como se fosse a água em volta deles. Eles viram isso. Eles vão entrar ali no deserto, eles não vão ver a sandália do pé se arrebentar, a veste ficar rota. Eles não vão ver isso se tornar, eles vão ver milagres, eles vão ser participantes. Eles vão ver a água brotar da rocha. Mas eles assim foram reprovados por Deus, mesmo vendo tudo isso. E aí nós temos que abrir uma aspas aqui. Porque às vezes nós vemos o cristão que é imaturo, que não tem maturidade, que é imaturo na fé, ele acredita que se ele ver milagres, ele vai se tornar uma pessoa mais espiritual. E não vai, amados.
O milagre é uma experiência com Deus. Um milagre é uma experiência e ponto. Porque a Bíblia ela narra 3 gerações que viram muitos milagres. A geração de Moisés, a geração de Elias e Eliseu, que era milagre toda hora, e a geração de Jesus e os apóstolos, que eram muitos milagres acontecendo. E sabe o que aconteceu com aquela geração? Nunca se houve coração tão duro como o deles. Nunca se houve uma geração com coração tão duro. E é por isso que nessa aí, eles escravizaram a Deus. A igreja escravizou, tenta escravizar. Vem aquela montoeira de gente falando: eu quero o meu milagre. Eu quero milagre, eu quero milagre. Está fazendo milagre? Ela vai. É o homem dos milagres, ela vai. E elas vão para escravizar a Deus, com um monte de pedidos de oração em forma de correntes que eles lançam em Deus e querem escravizá-lo. Porque se não vê o milagre, eles acham que não são tão espirituais. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso, por causa que a pessoa que vive baseada somente em milagres, ela fica com o coração duro, porque no dia que não acontece, ela se fecha para Deus, ela se fecha para o Senhor. Porque se no dia que Deus ele quiser fazer conforme a vontade dele e não conforme a vontade da pessoa, a pessoa ela se tranca para Deus. Quantas pessoas eu já não ouvi falar: ah, pastor, eu orei e não aconteceu, por isso que eu desanimei. Então a sua fé estava baseada naquilo que Deus pode fazer, não naquilo que Ele é. E se a tua fé estiver assim, o seu coração é tão duro quanto daquele povo que pereceu. Você pode ver quantos milagres você desejar, mas se o seu coração não for humilde perante com o Senhor, isso não será motivo de sucesso para a tua vida. Ô pastor, no passado eu vi tanta coisa, eu vi tanta maravilha, eu vi tanta coisa acontecer, e hoje você não está vendo, não? Você não consegue enxergar os milagres de Deus na tua vida, não? Hein, meu irmão? Você não consegue enxergar que essa manhã é o dia que Deus ele fez para mudar a sua história, não? Será que você não consegue enxergar que o hoje vai ser melhor do que ontem, não? Porque Deus, Ele não muda, meu irmão. Ele é todo poderoso em todo tempo. Ele é fiel nas suas promessas. Acorde, enxergue. Louvado seja Deus. O povo, quanto mais milagres eles viam, mais incrédulos eles ficaram. Então, Paulo ele vai argumentar aqui e ele vai catalogar 5 pecados gravíssimos que o povo de Israel cometeu, que os fizeram ficar para trás. Diz aqui, olha, no versículo de número 6, 1 Coríntios 10, versículo 6, ele vai dizer assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Primeira coisa, cobiça. Eles estavam cobiçando coisas más. Pensa bem comigo, amado. O povo tinha o maná do céu, as codornizes vieram para trazer a carne, né? Elas eram a carne que o povo comia, melhor dizendo. Eles tinham ali o sustento do Senhor, o favor de Deus, a presença de Deus visível. Mas não foi suficiente. Eles queriam as coisas más também. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus ele fazia. E meus irmãos, isso é muito sério, porque isso acontece conosco também. Às vezes Deus ele promete na palavra dele toda sorte de bênçãos em Cristo. A palavra do Senhor ela diz que aquele que nem o seu filho poupou, antes mesmo ele o entregou a nós, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? A Bíblia ela fala: busca o reino de Deus, a justiça dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos as promessas de Deus, nós temos essas garantias, mas mesmo assim, às vezes cobiçamos as coisas más. Estamos insatisfeitos.
Queremos aquilo que não temos porque achamos que é melhor para nós. Queremos aquilo que é mal às vezes. A pessoa está bem, ela tá feliz, porque sabe qual que é o perigo do cristão? É medir a régua de Deus coletivamente, na horizontal assim. Pega a régua e põe assim. Só que a régua de Deus, ela é assim, ó. Para caber uma pessoa só, é individualmente. Às vezes, claro que nós não somos, amados, pessoas insensíveis, a ponto de olhar para um familiar, para uma pessoa próxima que está mal e ficarmos rindo. A mãe vê o filho desviado da presença do Senhor e ficar sorrindo. Nós não somos insensíveis a ponto de ver pessoas na rua perecendo e ficarmos felizes. Não. Mas, meus irmãos, o que Deus ele quer que você entenda é que quando você for examinar, examine o que ele está fazendo por você, em você, na sua vida. Esquece, você tem um filho que ama muito, mas olhe o que Deus está fazendo em você, que aí você vai conseguir entender o porquê que Deus é tão bom, o quanto Deus é tão maravilhoso. Mas às vezes nós olhamos para uma pessoa que não está buscando a Deus, que não está tendo compromisso com Deus, que não está fazendo as coisas que agradam a Deus, e Deus está pesando a mão, e Deus está tratando, e nós colocamos às vezes que Deus não está fazendo aquilo que queremos, que a nossa vida está ruim. Não, meu irmão, jamais. Olhe para você hoje aqui. Cadê a maca que te trouxe até aqui? Hein? Cadê o soro, o remédio que você está tomando aí? Hein? Ô pastor, não tem nada disso. Então comece a agradecer a Deus, porque Ele é bom para contigo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é todo poderoso. Ele cuida de você. Amém? Diga para quem está do teu lado: Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Enxerga isso, meu irmão. Porque senão você vai começar a cobiçar as coisas más. Você vai começar a cobiçar aquilo que está levando o seu vizinho para a ruína. O dinheiro que ele tem. Senão você vai começar a cobiçar as coisas más. Porque ninguém consegue, às vezes, entender a dimensão das coisas. Mas Deus, Ele entende. Outra coisa que o Senhor, que Paulo ele vai listar aqui, no versículo de número 7, ele vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Eu creio, e eu prefiro acreditar, que ninguém aqui tem um patuá em casa. Você tem lá um patuá? Que você fala assim: ó, esse pedaço de árvore aqui, ele é meu patuá. Você é tão místico assim? Não é possível que você tenha uma rosa ungida lá na sua casa, que você acredita que ela vai trazer a paz que você precisa. Pelo amor de Deus. Não é possível que você que está aqui vai pensar assim: poxa, se tal pessoa estiver aqui dentro, a minha vida vai mudar. A não ser Deus. O que aconteceu com aquele povo que estava no deserto, amados? Eles não levaram nenhum patuá, nenhum ídolo. Embora o Egito tinha muitos, eles não levaram nenhum. Mas chegou um momento, sabe o que aconteceu? Eles fizeram ídolos para si. Eles fizeram. Não foi Deus que mandou. Eles, na criatividade deles, fizeram ídolos para si. E investiram pesado naquilo. Porque aquilo que não foi para o tabernáculo, foi para fazer o bezerro de ouro. Aquilo que não foi para as mãos de Deus, foi investido no pecado.
naquilo que desagradou a Deus. Hoje nós temos ídolos mais modernos. E ídolos, amados, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Tudo. Às vezes pode ser filhos, pode ser o pai, pode ser a mãe. Não confunda homenagem com idolatria. Igual, por exemplo, eu não vou entrar profundamente nesse viés, mas é um momento que cabe. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa ela fala assim, minha mãe ela morreu, eu vou fazer uma tatuagem da minha mãe aqui, no meu braço. E faz ali, é uma homenagem ou uma idolatria, amado? É uma homenalatria, que vocês estão assim, né? Que uma parte fala homenagem e outra idolatria. Mas pensa bem, pergunta para sua mãe, pergunta para ela qual que é a homenagem que ela quer de você. Se ela quer que você escreva, faça uma foto dela no corpo, ou que você obedeça a ela, que você respeite a ela, que você ame a ela. Hein? Pergunte para o seu filho se ele quer que você coloque ele no braço ou que você seja um exemplo para ele. Pergunte para Deus se ele quer que você escreve o Salmo 90 no corpo ou se ele quer que você tenha ele no seu coração e na sua vida. Aí que está a diferença. Aquilo que nos separa de Deus, nos afasta de Deus, é idolatria. E eu vou abrir uma aspas aqui. Cuidado, amados. Cuidado, porque eu estou vendo muitas pessoas fazendo idolatria na política. Cuidado. Lula não é ninguém, Bolsonaro não é ninguém, porque se ele entrar na vida do servo de Deus e tomar o lugar do servo de Deus, de que Deus tem no coração da pessoa, já virou idolatria. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada ao Senhor. Não quero saber de bandeira política de ninguém, mas a partir do momento que você vai para defender pessoas, você já está entrando num caminho muito perigoso. A igreja de Deus, ela já fez a escolha dela. Nós temos um rei, que é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Eu digo isso porque independente de quem ganha a política, claro que nós temos as nossas preferências, mas independente de quem ganhar, na minha vida eu sei quem vai reger. Quem vai guiar o meu caminho vai continuar sendo um só. É o Senhor Jesus, aquele que liberta, que transforma, que restaura e que levanta. Amém? Mas esse pecado acontece. Cuidado. Não se faça um idólatra, porque isso fez com que o povo ficasse para trás. Versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. O que Paulo está falando aqui? Do povo de Israel, que estava ali bem diante do Senhor, feliz da vida. E aí de repente chega alguém e fala com Balaão: Balaão, amaldiçoa o povo de Deus. Esse povo está crescendo demais. Aí ele fala: olha, não tem jeito de amaldiçoar o povo de Deus não. Porque toda vez que eu tento amaldiçoar, Deus vai lá e transforma a maldição em bênção. Eu digo palavra contrária, aquela palavra contrária se transforma em palavra boa para eles. Eu oro, eu lanço a palavra para a pessoa ficar desempregada, ela monta a empresa dela. Eu lanço uma palavra para essa pessoa, ela fica doente, ela volta com mais saúde ainda. Não tem jeito, Deus transforma a maldição em bênção, mas só tem um jeito. Mas só tem um jeito. Que eles cometam prostituição espiritual. Fala com os moabitas, para as mulheres deles que são bonitas irem se deitar com os israelitas. E aí, ao invés de cobrar dinheiro, cobra favores ali espirituais. Ao invés de cobrar dinheiro pela prostituição, cobra adoração aos ídolos. Que aí Deus, quando ele vê a prostituição, a quebra de aliança, ele vai tirar a mão dele do favor de Israel. E foi isso que aconteceu. 23 mil homens morreram num dia só. Aí eu te pergunto uma coisa. Quando uma pessoa ela age dessa forma,
ela está procurando morrer, perecer. Eu falo com os irmãos, eu não sou fiscal de namoro de ninguém. Não sou fiscal e também eu já tenho problema demais para ficar fiscalizando namoro dos outros. Mas é o seu dever fiscalizar a sua vida com Deus. O que está acontecendo nesse namoro? Hein? Não é meu dever, não. É o seu dever. Por causa que os israelitas fizeram isso e caíram. Igual a gente vê a pessoa falando assim, não, vou namorar com fulano. Aí a pessoa, ela é totalmente diferente, amado. É igual eu falei outro dia aqui, o cristão gosta de culto. A pessoa gosta de funk. O cristão gosta de Santa Ceia, o outro gosta de esbórnia. O cristão gosta de comunhão. Ele gosta de santidade, o outro não gosta de pecado. É totalmente diferente. Aí o que acontece? Vai o cristão e começa a namorar com uma pessoa dessa. E aí começa a gostar do que ela gosta. Começa a cantar o que ela canta. Começa a fazer o que ela faz. Porque se aconteceu, amados, isso é antigo. Não há nada novo debaixo do sol. Não é nada novo. Hoje você está na presença de Deus. Você está namorando com a pessoa que é do mundo. Você não vai conseguir, dificilmente, raramente você consegue trazer uma pessoa do mundo para a igreja. Porque se ela vier para a igreja por sua causa, ela nunca vai vir por causa de Deus. E no dia que terminar, ela volta para o mundo. Mas no dia que a pessoa ela vem por causa de Deus, essa é a pessoa. Em nome de Jesus. Esse povo tinha benefícios. Mas mesmo com benefícios, entenda isso como um benefício, é um aviso para você, jovem, adolescente, você que está solteiro aí, esperando com paciência no Senhor. Não troca a sua vida com o noivo, que nunca vai te trair, que vai te levar para junto dele, por uma aventura, não. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, ó, versículo de número 9. Ó, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Amados, você já pôs o Senhor à prova? Já pôs? Talvez você pôs sem saber. A pessoa que põe o Senhor à prova é aquela que é mal agradecida. A pessoa que é mal agradecida pelo que Deus faz, pela bondade de Deus, ela não consegue agradecer. Ela não consegue glorificar Deus pelas coisas que Ele faz. Igual o que acontecia? Aquele povo estava com todos os benefícios, andando e não se desfalecia. O corpo era sustentado por Deus, fortalecido no Senhor. O alimento vinha do céu, as coisas acontecendo, e eles reclamando. Não conseguiam agradecer. Aí o que aconteceu? Vinha serpente e pum! Mordia e ele morria. Porque a pessoa que não consegue agradecer a Deus, que é mal agradecida, a serpente vem. A pessoa não consegue ver o que Deus está fazendo, ela começa a ficar mal agradecida, vinha a serpente, pum! Matou, foi muitos ali, por causa das mordeduras, pelo veneno da serpente. Você já agradeceu hoje aí, hein? Já agradeceu a Deus hoje? Cuidado que, ó, pum! Pode vir uma serpente aí, viu? E matar você espiritualmente. Amém? Então, diz aqui no versículo 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Amados, a murmuração é algo que provoca a ira de Deus. Se você ficar murmurando, reclamando da vida, Deus ele vai agir. Mas ele age contra o murmurador. Contra aquele que vive reclamando, contra aquele que vive murmurando, contra aquele que não consegue reconhecer, que nega a bondade de Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos, igreja do Senhor, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Não fica murmurando pelos cantos, pelas coisas que ainda não aconteceram.
Não fica. Ah, fulano está melhor do que eu. Ah, ciclano está melhor do que eu. E eu estou na igreja, não acontece nada. Para com isso, porque senão Deus vai agir e Ele vai agir contra a sua vida. Aquele povo que ficou murmurando, reclamando, a vida não ficou melhor não. Eles iam, a terra prometida está ali. Aí tinha um caminho que eles voltavam lá para o começo da cidade de novo. Não é bom. Não é bom ficar murmurando, porque senão Deus ele vai agir. E por Deus, Ele tinha acabado com aquela geração há muito tempo, amado. Mas a misericórdia dele nasce. Ele fala, deixa eles dar mais uma volta, refrescar a cabeça. Aí voltavam murmurando, eu quero alhos, eu quero os pepinos lá do Egito, que saudade deles. Não reconhecendo maná, não reconhecendo codorniz, não reconhecendo água fresca, não reconhecendo roupas, nada. Amado, você já agradeceu a Deus pela roupa que você tem? Essa bermuda sua que nunca acaba, tem 15 anos que você tem, ela está aí, ó, pano bom, é calça li, parece, ó, nunca acaba. Hein? Você já agradeceu a Deus por isso? Pelo seu sapato aí que está igual o do Aladim, já virando para cima, e não estoura, e não entra água, que é o velho de guerra, que não dá calo no pé, que é aquele que é o seu de confiança. Você já agradeceu por isso? Esse povo murmurava, reclamava, não, lá no Egito era a cidade romana até aqui em cima. Eu quero é daquela. Não é esse canguiço que eu estou aqui não, que não acaba nunca, nem para acabar serve. Está entendendo? A pessoa que vive murmurando, ela vai entrar no caminho da justiça de Deus. E esses pecados fizeram com que aquele povo viesse cair. Aí eu te pergunto, ó, os mesmos pecados que fizeram Israel cair, fizeram a igreja de Corinto cair e fazem a igreja até hoje cair. Até hoje. Os mesmos pecados, os mesmos modos operantes. E aí Paulo ele vai dizer aqui no versículo 11, ó, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo, cuidado, desperta, acorda, acorda, meu irmão. Isso é só um aviso. Se você está reclamando, não reclama, não. Senão Deus vai agir contra a sua vida. Você entregou a vida para Ele. Ele está avisando, ele está dizendo, isso eu estou dizendo, foi escrito como um aviso para nós. Amém? Olha só o castigo que aquele povo teve. Diz no versículo 5 que eles ficaram prostrados. Olha, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão de qual ficaram prostrados no deserto. Versículo de número 8, diz assim, ó. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram, ficaram caídos. Versículo de número 10 diz assim, e foram destruídos, ó, caídos, prostrados e destruídos. O castigo de quem não consegue olhar para Deus e andar na sua santidade, de acreditar que Ele está no controle. E aí, ele vai dizer aqui no versículo 12, aquele, pois, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Ele não diz assim, aquele que está de pé, aquele que pensa. Ah não, eu estou bem, eu estou firme e forte. Você que está de pé hoje, que pensa, porque tem gente que pensa que está de pé, mas está vivendo ali escorregando, ó, no sabão. Vai cair, amados. O terreno está perigoso. Pensa estar de pé. Cuidado, cuidado. Ele está dizendo aqui, ó, claramente, pensa estar de pé, veja, observe, para que não caia. Você não pode só pensar que está de pé. Tem gente que pensa que está de pé, mas já caiu tem muito tempo. Aquela pessoa que pensa assim, Deus me abençoe em tudo que eu penso. Ah, Deus é bom demais para mim, pastor. Ah, é mesmo? E como que está a tua vida? Ah, não, eu estou fora dos caminhos do Senhor. Você já se batizou? Não, eu ainda estou pensando na vida. Peraí, como que você está de pé?
Você está deitado, meu irmão. Você está dormindo. Ah, não, Deus é maravilhoso para mim. Tudo que Deus, eu peço, Deus me dá. Eu tenho riqueza, eu tenho fortuna. Satanás também dá isso. Mas como que está a sua vida com Deus? Ah, eu estou mentindo igual o Satanás. Então, você já sabe. Você está entendendo que é algo que é muito sério. Você que está aqui, você está de pé ou pensa estar de pé? Hein? Pergunta para quem está do teu lado e que ficou em silêncio. Eu não gosto, eu gosto de glória a Deus. Vocês não estão dando glória a Deus, então pergunta aí, ó, você está de pé ou você pensa estar de pé? Ô pastor, eu estou de pé, glória a Deus. Mas, ô pastor, sinceramente, eu já não sei mais. Eu acho que eu estou mais deitado do que de pé. Olha, tem uma boa notícia para você. O Deus que levanta os caídos, Ele está aqui nessa manhã e Ele vai te levantar. Ele te fortalecerá, Ele te colocará de pé de novo, para você conseguir pular como as servas diante do Senhor. Amém? E finalizando aqui no versículo 13, ele vai dizer aqui assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação nos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Essa palavra aqui, ó, tentação, na linguagem grega é peiasmos. E ela é mais parecida com provação do que tentação. Aqui, nesse caso aqui. É peiasmos. É como se fosse uma provação. E você sabe a diferença de tentação para provação? Como que você vai saber se é tentação? Porque a Bíblia ela diz que ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. O que é a diferença da tentação para a provação? A função da tentação é fazer você cair. Geralmente a tentação vem com coisa boa. Vem com coisa boa. Se a pessoa ela ama dinheiro, vem em forma de dinheiro. Se a pessoa ela ama relacionamento extraconjugal, seja com homem ou com mulher, vai aparecer aquilo ali para ela. A tentação, ela vem maquiada de uma coisa boa que nós gostamos, mas o intuito é nos fazer cair. Amém? Tudo que vem assim reluzindo demais, nem sempre é ouro. Tá bom? Nem sempre é ouro. Mas a provação, ela já é o contrário. Ela vem em forma de uma coisa ruim. Que às vezes nós não gostamos, mas ela vai nos fazer crescer. Ela vai nos colocar para cima. Ela vai nos manter de pé. Ela vai nos fazer amadurecer. É durante a provação que as coisas elas mudam. Então nós podemos entender aqui, olha, o versículo 13, a parte A diz assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Primeira coisa que eu posso entender aqui é que a provação ela virá. Ela virá. O que há de vir virá e não tardará. Você que está pensando assim, a minha vida vai ser só um descanso eterno, só lá na glória, tá? Aqui a provação ela virá, viu? Quem aqui já está passando por uma prova muito grande, levanta a mão. Também nós estamos juntos, viu? Estamos juntos. Pastor, graças a Deus eu estou num momento de refrigério, maravilha, mas a provação na sua vida ela virá. Mas por que a provação ela virá? Porque, amados, é nelas que nós podemos crescer. É nas provações que nós crescemos. É nas provações. Lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 8 e 9, diz a palavra do Senhor assim, ó, que Deus, Ele não trabalhou, o filho ele aprendeu não por aquilo que ele recebeu apenas, mas por aquilo que ele sofreu. O pai ele trabalhou no filho dessa forma. O que fez Cristo ele ser Cristo? Foi aquilo que ele sofreu, foi aquilo que ele padeceu. E da mesma forma é conosco, é aquilo que nós sofremos, é aquilo que nós padecemos, é que nos faz pessoas melhores.
A provação ela precisa vir para que você deixe de ser menino. Sem provação na vida, você vai achar que a vida é um parque de diversões e não é, amado. A provação ela é necessária, ela tem que vir, porque você precisa dar frutos. E se você não passar por provação, nem orar, você ora. Eu garanto que todo mundo só está aqui na igreja porque um dia foi provado por Deus. A prova era tão grande que você fala, meu Deus, por favor, o que está acontecendo? Aí alguém falou, vai na igreja, vai na igreja. Você falou, então vou na igreja. Chegou na igreja, aí o pastor falou, quer entregar a vida para Jesus? Quero, eu quero porque a prova está muito grande. Hoje as provas elas continuam, mas você está administrando melhor. Você sabe que vai passar, você sabe que o tempo é o Senhor da razão perante o nosso Deus. Você está entendendo isso? A provação ela tem que vir. E nós não gostamos de provação. Eu estou na prova. Não, a prova é boa, amado. Eu gosto de dar o exemplo da prova, é de uma pessoa que faz um concurso público. A prova ela nunca diminui ninguém, ela sempre aumenta. Se a pessoa ela passar pela prova, ela cresce. É igual lá. A pessoa ela é um secretário. Tem um concurso público para delegado. Ela tem a qualificação. Se ela passar na prova, ela vira delegado. Se ela não passar, ela continua secretário. Ficou no mesmo lugar. A prova ela só te joga para cima. É por isso que quando vem provação na sua vida, você pode ter certeza que essa provação que você está passando na tua família, no teu casamento, nas suas finanças, vai te transformar você numa pessoa muito melhor. Deus ele te colocará para cima, ele te fortalecerá, amém? Louvado seja Deus. E aqui outra coisa que fica nítido, diz aqui versículo de número 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Essa palavra juntamente, ela mostra que a pessoa ela tem os dois. A provação, junto com a prova, ele provê o livramento. A prova ela virá. Mas é junto, não é só o livramento que ele dá, não. Eu quero livramento. Tem gente que pede livramento até para aquilo que não está precisando, amado. Não gasta os seus cartuchos com Deus assim, não. Dá para você fazer um monte de coisa que você está pedindo para Deus fazer. Então, ele está aqui mostrando que Deus, ele junto com a aprovação, ele dá ali o escape. Ele não tirou, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Livrou eles na fornalha. Não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou na cova dos leões. Ele não livrou Pedro da cadeia. Ele livrou Pedro na cadeia. Alguns vão ver o livramento de Deus. Outros não. A Bíblia não fala quer morramos, quer vivamos, que seja para Deus. Lembra dos mártires? Estevão, por exemplo. O pessoal com um monte de pedra ali, e apedrejava ele, pá! E ele ia pregando, e ele ia pregando, ia pregando. Não importa. Se eu vou viver ou se eu vou morrer, que seja para Deus. Alguns morreram, Paulo morreu, Estevão morreu, muitos morreram, Pedro morreu. Todos aqueles que vieram depois, que mantiveram seu testemunho, morreram, mas morreram derrotados, não vitoriosos, amados. Vitoriosos. E eu vou encerrar lendo aqui o Apocalipse capítulo 12. Como que o cristão, ele vence o diabo. Diz aqui, Apocalipse 20, capítulo 12, versículo 21. Diz assim, olha, Apocalipse 12, versículo de número 11. Você quer saber como que o cristão, ele vence o diabo? Diz aqui, Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Estou vivendo? Que seja para glorificar a Deus. E se a morte estiver face a face comigo, se eu morrer, que seja para a glória de Deus também. Pensa bem, o que faz a diferença na vida do cristão não é quando está tudo bem.
É quando está tudo mal. É como você se relaciona com isso. É quando os problemas estão ali, ó. A morte está mostrando a carranca para você. Como que você administra isso? É aí que você dá o seu testemunho. Não, nós vamos matar vocês se não pregarem, se vocês pregarem sobre esse nome. E os discípulos falaram, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos crido e visto também. Mas nós vamos te matar, pode me matar, não tem problema. E vai ter um tempo, amados, que eles vão tentar matar você. Outro dia eu vi lá em Curitiba, na igreja metodista wesleyana, se eu não me engano, pessoas entrando ali dentro, invadindo cultos, agredindo pessoas, entrando em igrejas dos nossos irmãos católicos, quebrando tudo. Tá certo que imagem não tem valor nenhum para nós, mas para eles tem. Então, nós estamos chegando num tempo que a palavra de Jesus vai se cumprir. Vai ter pessoas querendo matar o pastor da igreja, acreditando que vai fazer um favor para Deus. Vai matar um irmão da igreja, acreditando que vai fazer um favor para Deus. Só que essa palavra é um alerta para você, porque se esse dia chegar na minha vida, eu estou pronto para olhar e falar assim, eu quero me encontrar com meu Senhor, que seja de qualquer forma, quer vivaz, quer morraz, que seja para a glória do nosso Deus. Amém? Fica de pé toda a igreja. E você que está aqui, está pronto para isso? Você está consciente do que pode acontecer, do que está acontecendo? Como que você está hoje? Pastor, eu estou aqui hoje na igreja, mas eu vou te ser muito sincero, eu estou precisando pedir perdão para Deus. Então eu vou sem delongas. Se você veio com a igreja com culpa no teu coração, vem aqui na frente, aqui agora, que eu quero orar por você. Se você está carregando alguma coisa dentro de você, um sentimento maligno, porque essa culpa, esse vazio que você tem dentro de você, não provém do Senhor. Vem aqui na frente agora. Seja franco, seja humilde, porque essa palavra é um alerta, amado. Os pecados da igreja hoje é pior do que os pecados de Israel, porque eles pecavam contra o conhecimento. Mas nós temos o exemplo deles. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você quer entregar a vida para Jesus e não fez isso ainda, vem aqui na frente que eu quero orar por você. É dia de entregar a vida para Jesus, é todo tempo. Ou se você está afastado da igreja, amado. E eu não estou falando da igreja física, não, é da congregação dos santos, do corpo de Cristo. Meu irmão, é tempo de voltar para Jesus. E eu entendo o seu lado. Eu já disse aqui que eu já fui ferido dentro da igreja também. Você talvez um dia disse assim, nunca mais eu piso dentro de uma igreja. Mas eu já também fui sarado dentro da igreja. Porque continua sendo o melhor lugar. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus. Por mais falsos profetas que têm se levantado nos dias de hoje, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela sabe da importância que tem de estar na presença do Senhor. E é por isso que você está aqui. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Então vem aqui, que eu quero, vem consolidar essa aliança, essa volta para o Senhor diante do altar. Se você estava afastado, venha. Ou até mesmo, se você diz assim, pastor, eu acho que eu não estou tão de pé assim não. Aquele que cuida, que pensa estar de pé, você tem que ter cuidado agora. Você vai sair daqui do jeito que você está? Você vai sair, você tem coragem mesmo? Ei!
Você tem coragem? Hein, meu irmão, minha irmã, de sair dessa forma? Com esse coração esmagado do jeito que você está, se sentindo fraco, sem forças. É desse jeito que você vai sair, em nome de Jesus. Deus, Ele está te chamando hoje. Ele te chama, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, você que tem andado com a fé vacilante, você que tem se entristecido tanto, que não está conseguindo mais ter forças para nada. Venha! Não saia daqui dessa forma, não. Não saia daqui para chorar na cama que é lugar quente, não. Vem chorar aqui, ó, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Vem chorar na presença dele e falar com Deus: Senhor, eu quero de novo, eu quero de volta a tua presença. Vem aqui agora, deixa essa depressão aqui, ó. Vem. Vem, porque senão ela vai te matar dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse mundo não é um cemitério de cristãos, não, porque o cristão, ele tem uma morada eterna. Ele não tomba aqui. É por isso que eu quero falar com você. Seja humilde. Não fique preocupado com o que os outros pensam, não. Meus irmãos, em nome de Jesus, hoje é dia de restauração de vida. Eu creio que Deus, Ele é contigo. Eu creio. E tem mais gente para vir. Tem mais gente que está aí no lugar fingindo que não é com ela, mas é com você que Deus está falando. É momento de entregar culpas, amados. É momento, é tempo, igreja. O bálsamo de Gileade está sendo derramado aqui. Será que você não consegue sentir isso, não? É tempo de você que está atribulado, você não sabe o que fazer da tua vida, você está pensando que deu tudo errado, que tá num turbilhão. Deus, Ele te chama hoje. Ou você vai esperar a serpente aí te morder, meu irmão? É viver reclamando da vida? Não, não é isso que Deus, Ele espera de nós, não. Nós somos o povo que temos uma promessa do infinitamente mais de Deus, maravilhosamente mais, se tivermos o coração humilde, não enganando a nós mesmos. Você que está no teu lugar está bem? Ou pensa estar bem? Em nome de Jesus, se tem mais alguém aqui, meu irmão, seu coração está quase saindo pela boca, por quê? Será que não é o sinal que Deus está te dando, que é com você que Ele está falando? Não. É tempo de mudar, é tempo de crescer. Essa prova não vai te matar, não. Vai ter restauração. Mas essa provação é para te colocar para cima. Você precisa voltar a dar frutos. Você não pode ficar estático, paralisado, como um gravame. Não, é agora. Não tem nada melhor do que chorar, porque a gente é consolado por Deus. Vocês que estão aqui diante do altar, não precisa falar nada comigo, não, mas com Deus você precisa falar. Você não precisa falar nada para mim. Pastor, eu preciso restaurar minha vida com Deus, eu preciso mais do Senhor. Vem aqui agora. Agora vem. A hora vem e agora é. Você precisa falar com Deus, que eu quero orar por você. Porque no dia que eu estava mal, uma oração mudou tudo na minha vida. Quando eu estava no processo de conversão, eu acho que eu já fui centenas de vezes diante do altar. Porque se Deus, Ele fala comigo,
eu tenho que ser sensível e humilde para ouvir. Fala com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus de misericórdias, de maravilhas, de poder. É aqui diante do Senhor, meu Pai, que nós nos colocamos com o coração quebrantado, porque nós nos sentimos sim, Pai, fragilizados. Às vezes, meu Deus, nós nos sentimos impotentes, porque o veneno da serpente, do pecado, parece que às vezes corre na nossa veia ainda. Isso nos entristece, nos enfraquece. Isso nos chateia, Pai. Mas hoje aqui diante do Teu altar, diante de uma palavra irresistível, diante de uma palavra poderosa, meu Deus, como que nós vamos sair daqui os mesmos? Como que nós vamos voltar para casa do mesmo jeito? Não, Senhor. Nós vamos sair daqui hoje lavados, remidos, transformados, modificados. Porque o exemplo foi dado, Pai. E o Senhor sabe de tudo. E é por isso que eu te peço a Deus, derrama misericórdia e graça aqui, Pai. Derrama misericórdia e graça sobre a Tua igreja, Senhor. Nos dê força, nos dê resiliência, nos dê, meu Pai, maturidade. Oh, Senhor, dê força para essa mulher, Pai. Dê força para essa irmã em Cristo, para que ela se reerga e vença esse mal, que ela volte a ser feliz no Senhor. Dê força para esse irmão, meu Pai. É um homem de Deus, é um servo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que o nosso escape, ele vem do alto. E é por isso, meu Deus, que eu te peço, Pai, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas falhas, erros, limitações, tudo que desagrada a Ti. E eu creio, meu Pai, que grandes coisas vão acontecer. Eu creio, meu Deus, que quando essa pessoa se levantar, ela não se levantará da mesma forma. Eu creio, meu Deus, que quando a Tua igreja, esse povo sair daqui, dessa casa de oração, nessa manhã, eles não sairão e nunca mais serão a mesma pessoa, porque nós somos lavados pelo Teu sangue e temos o Teu testemunho em nossos lábios, para a honra e glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.